irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor à igreja. Paz do Senhor a todos do canal. Amém? Melhorou. Paz do Senhor a todos. Que alegria estarmos hoje na casa do Senhor, né? Como é bom iniciar nossa semana já na presença de Deus. Tenho certeza que quando a gente inicia assim, teremos uma semana abençoada para todos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje em Provérbios 19 e 21. Vocês podem ficar sentados, irmãos, é só o 21. Provérbios 19 e 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E Eclesiastes 3:1, por favor. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar com vocês o que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias, sobre os sonhos, sobre propósitos. Em Provérbios fala que o homem sonha, mas quem realiza é o Senhor. Mas eu também acredito que todos os sonhos que Deus coloca no nosso coração é porque Ele vai realizar. O Senhor não nos permite sonhar se Ele não tiver um propósito naquilo. Só que muitas vezes nós mesmos desistimos dos nossos sonhos. E uma das causas que mais nos afeta, que nós desistimos dos nossos sonhos, é o tempo. Só que Eclesiastes fala que existe um tempo e um propósito para tudo debaixo dos céus. Os sonhos dos nossos corações são colocados pelo Senhor. Só que o tempo de fazer esse sonho se tornar realidade também é do Senhor. E nós vivemos num tempo de tanto imediatismo, nós que vivemos num tempo de agora, de urgência exagerada, muitas vezes nós desistimos, nós abrimos mãos dos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, porque nós não conseguimos esperar o tempo certo que o Senhor estabeleceu para nos trazer a vitória. Então eu quero perguntar para vocês 3 perguntas nessa manhã. Primeiro, quais são os seus sonhos? Responde, irmãos, quais são os seus sonhos? Vocês ainda têm sonhos? Segundo, quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Porque existe uma diferença do nosso querer para o nosso prazer e dos sonhos reais que Deus coloca no nosso coração. Nós temos que ter a sabedoria de discernir um do outro. E a terceira pergunta: quais sonhos Deus colocou no seu coração e você já desistiu de orar por eles? Irmãos, sabe quem nos impede de receber os sonhos de Deus? Nós mesmos. E você sabe por que nós não recebemos sonhos de Deus? Porque nós desistimos deles. Nós abrimos mãos daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E nós desistimos deles porque nós paramos de orar por eles. Nós desistimos deles porque nós abandonamos eles. Nós desistimos dos sonhos porque a gente acha que está demorando demais para acontecer. E a gente simplesmente deixa de lado coisas que o Senhor colocou no nosso coração para nos abençoar, para nos trazer paz, alegria, milagres. Nós abrimos mãos e simplesmente viramos a página do que o Senhor colocou no nosso coração há alguns anos atrás. Quais sonhos vocês deixaram de orar por eles? Quais sonhos você já desistiu deles? Muitas vezes estamos prestes a conseguir um sonho, o Senhor está quase nos entregando e a gente fala, não, está demorando demais. Eu acho que é coisa da minha cabeça, da minha imaginação, vou deixar isso de lado. E o sonho já estava ali, na porta para ser entregue por nós. Será que nós temos deixado o que Deus colocou de lado? Muitas vezes para vivermos o que nós queremos viver de forma imediata, de forma rápida? Será, irmãos? Uma possibilidade que eu anotei aqui, vou até ler para vocês, eu só vejo uma possibilidade quando nós desistimos dos nossos sonhos. E ela se chama o inimigo das nossas almas. É ele que coloca desânimo nos nossos corações, dificuldades exageradas na nossa mente
e bombardeia os nossos pensamentos, que a demora é grande demais para a gente esperar. E quando a gente nos permite sermos atacados pelo inimigo, nós perdemos as bênçãos que vêm do Senhor. De Gênesis e Apocalipse, meus irmãos, não existe nenhuma promessa, nada que o Senhor prometeu ao seu povo, que Ele não cumpriu. Não existe nenhuma. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia pode jogar o Google e perguntar se existe algo que o Senhor prometeu e Ele não cumpriu. Algumas demoraram, outras não. Mas e as nossas? Você acha que o Senhor não vai cumprir? Ele vai cumprir, irmãos, cada uma delas. Se nós não desistirmos ao longo da caminhada. A gente às vezes nos comportamos como pessoas, como crianças birrentas. Nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora, naquele momento, ou eu não quero mais. E o Senhor não trabalha dessa forma. O Senhor não trabalha com crianças birrentas. Esses dias eu estava lendo um versículo que eu até postei, que ele fala que quando eu era criança, eu sentia como criança, eu vivia como criança, eu me comportava como criança. Agora que eu já sou um adulto, eu não me comporto, eu não faço como crianças fazem mais. E muitas vezes nós, adultos, estamos vivendo como crianças. No nosso tempo, na nossa hora, do meu jeito, porque se não for assim, também não serve, também não quero, e eu abro mão de sonhos, de projetos grandiosos que Deus colocou no nosso coração, porque eu preciso que ele seja realizado agora. E o Senhor não trabalha no nosso tempo. O Senhor trabalha no tempo dele, do jeito dele. E o tempo, meus irmãos, é um dos propósitos que Deus tem para moldar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa forma de receber. Porque quando recebemos algo fora do tempo, não é bênção. Aquilo ali pode atrapalhar a nossa vida, nos afastarmos do caminho do Senhor, pode prejudicar a nossa família. Pode ser que quando a gente recebe uma bênção muito grande, nós começamos a achar que aquilo ali é mérito nosso, porque nós conseguimos, porque nós somos autossuficientes. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês, irmão, nós vamos hoje trabalhar com a Bíblia aí. Algumas pessoas, alguns profetas, alguns personagens da Bíblia que tiveram que esperar o tempo do Senhor. Vamos começar com Abraão e Sara, Gênesis 12, 14. Irmãos, quem está com a Bíblia e quiser ir folheando, nós vamos ler só um versículo de cada. É bom a gente manusear a Bíblia, termos intimidade com a palavra de Deus. Abraão e Sara, Gênesis 12, 14. Quando o Senhor prometeu para Abraão que teria uma grande descendência, Abraão tinha 75 anos. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito... acho que eu não... Gênesis, 12, 4. 12, 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, quando o Senhor prometeu que ele teria descendentes, ele tinha 75 anos. Só que a gente vai para Gênesis 21, 5. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Abraão, irmãos, teve que esperar pela promessa 25 anos. 21, 5. Então, 25 anos é muitos anos. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. São anos de espera, irmãos. E se a gente for para Isaac e Rebeca, Gênesis 25, 20. Isaac tinha 40 anos quando se casou. O qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. E Rebeca era estéril. Em Gênesis fala que Isaac, ele orou insistentemente ao Senhor para que Rebeca, sua esposa, tivesse um filho. Em Gênesis 25, 21. Próximo, irmão. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Vai para o 26, por favor, irmão.
Só porque, irmãos, não foi rápido. Na Bíblia fala que ele tinha 40 anos. Só que quando o seu filho Esaú e Jacó nasceu, ele já tinha 60 anos. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Isaac esperou pela promessa 20 anos. Não é rápido, meu irmão. Vamos para Jacó e Raquel, Gênesis 29, 18. Jacó é uma história muito linda, muito conhecida de todos nós. Jacó se apaixonou por Raquel e ele teve que trabalhar 7 anos para o seu sogro para poder casar. Só que quando ele casou, que ele foi se deitar com ela, ele viu que não era Raquel, era sua irmã Lia. O seu sogro havia enganado ele. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Só que naquela época, irmãos, era costume da mais nova não casar na frente da mais velha. E ele viu que tinha se casado com Lia. Passou uma semana, ele teve que trabalhar mais quantos anos? Mais 7 anos para o seu sogro. Ao todo ele trabalhou quantos anos para receber a promessa? 14. São muitos anos, meus irmãos. Raquel para ser mãe, Gênesis 30, 22. Não sei ao certo, irmãos, quantos anos Raquel tinha, né? Mas se a gente pegar na história, Lia, sua irmã, já tinha 6 filhos quando ela deu à luz. E as concubinas, as servas de Raquel e de Lia já tinham tido filhos também. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela teve que esperar também. E naquela época, a mulher que não podia ter filhos, ela se sentia envergonhada. E ela teve que esperar pela promessa dela também. José, Gênesis 37, 2. José também é uma passagem muito conhecida de todos nós, muito pregada. José, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ele tinha 17 anos, quando ele teve um sonho e recebeu a promessa do Senhor. Vai para o Gênesis 41, 46. Quando José se torna governador no Egito, na casa do faraó, ele tinha 30 anos. Então José esperou 13 anos pela promessa do Senhor. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. 13 anos, irmãos. Não é porque nós recebemos uma promessa hoje que ela vai acontecer amanhã. Não é porque Deus colocou no nosso coração hoje que ela vai acontecer amanhã. Ruth 4:13. Ruth ficou viúva, ela sofreu, mas por amor à sogra dela e ao cuidado que ela teve com a sogra dela, o Senhor teve compaixão delas, voltou elas para a terra e ela se casou com Boaz, um servo do Senhor. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. E o 4:17, por favor. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth foi bisavó de Davi, que é da descendência da genealogia de Jesus. Irmãos, não importa quanto tempo nós vamos esperar a nossa promessa, o Senhor, Ele cumpre. O Senhor, Ele está pronto para cumprir todas as promessas dEle. Amém, irmãos? Vocês